gente, pega a sua pipoca, pega a bebida da sua preferência, se ajeita na poltrona, que a sessão desta quarta-feira do Gazeta Esportiva tá começando. E a gente inicia o programa falando da mais nova produção cinematográfica relacionada ao Corinthians. O filme A História de um Sonho, Todas as Casas do Timão. E o nosso repórter Adriano Dolfi foi conferir o pré-lançamento e mostra pra gente um pouquinho dessa obra que estreia nos cinemas no próximo dia 6 de junho. Uma nação, um time centenário, com títulos e histórias marcantes em muitos estádios pelo Brasil e até o mundo. Estamos falando do Esporte Clube Corinthians Paulista. É campeão na Vila Belmiro, é campeão nas Perdizes, é campeão no Morumbi, é campeão em Yokohama, no Beira-Rio, no Maracanã. Onde tem o povo, é a casa do povo. Este tema está retratado no filme Todas as Casas do Timão, documentário criado pelo Ricardo e pela Marcela. O protagonismo da torcida em outros estádios, em outras cidades, nas invasões e essa essência do torcedor corintiano e fazer com que o Corinthians se sinta em casa em todos os estádios que o Corinthians joga praticamente. A torcida do Corinthians é tão grande que aonde ele vai jogar, o Corinthians faz a casa dele. Então a casa do Corinthians já foi no Pacaembu, mas também já foi no Morumbi, já foi no Maracanã, já foi na Vila e já foi no Parque Antártico. E para o ex-jogador, Tobias, como é que essa questão do estádio, da casa, qual que mais marcou a sua carreira? Olha, tem 3 casas, que o Corinthians naquela época não tinha campo, né? As 3 mais importantes, Pacaembu, Morumbi e o Maracanã. Descer na Marechal, andar, tomar aquelas 3 Maria Mole e comer um pernil antes do jogo, pra mim é o Pacaembu. Eu fico rezando para a Arena ter algum evento, fechar a Arena e o Corinthians jogar um pouco no Pacaembu de novo, pra gente ver de novo o Corinthians no Pacaembu. Sem spoiler, tá? Mas o filme seria uma resposta aos adversários que zoaram e como zoaram o Alvinegro por não ter a própria casa? O título é até uma provocação ao adversário, né? Por quê? Qual que é o raciocínio do filme, o que o filme defende? A torcida do Corinthians é tão grande que aonde ele vai jogar, o Corinthians faz a casa dele. Eu espero que eles se sintam aqui em casa também nos cinemas e que eles façam dos cinemas mais uma casa do Corinthians. Como diz o ditado, cair em Itaquera já era. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Acho muito bacana, né, você ter um filme retratando. Acho que faltam no Brasil mais produções. Claro, a gente sabe das circunstâncias, da falta de incentivo muitas vezes, mas arte relacionada ao futebol. Museus, filmes que retratem a história. E essa ideia, esse tema é muito bacana porque a torcida do Corinthians sempre foi uma torcida que comparece. Onde quer que o Corinthians vai, a torcida costuma estar em peso. Muitas vezes é a torcida que se desloca, outras vezes é a torcida que já vive no local onde tem jogo, porque tem corintiano em qualquer lugar do mundo. Essa é uma máxima. Tanto que quando o Corinthians foi campeão mundial em 2012, chamou a atenção do mundo o gigante número de corintianos lá no Japão. O nosso Montanha foi também. Cerca de 25 mil, entre 25 mil e 30 mil torcedores no estádio, que era uma coisa até então inédita. Ninguém viu tantos torcedores de um time numa final de Mundial de Clubes da FIFA. Bem interessante, mas acho que mais interessante ainda, eu, como profissional, já tive a oportunidade de narrar jogo do Corinthians na Fazendinha, no Pacaembu, no Morumbi, né, agora na Arena, em tantos outros lugares aí, Brasil afora, interior afora. Mas eu acho que o fato de ter uma casa, esse é o grande sonho corintiano. O Pacaembu foi a casa do Corinthians por tanto e tanto tempo, mas ter um estádio próprio. Tinha a Fazendinha, mas a Fazendinha não cabia jogos importantes lá. Eu acho que a Arena restabeleceu a autoestima corintiana. Por mais que tenha vencido campeonatos, é o recordista de campeonatos paulistas, um dos recordistas de campeonatos brasileiros, ganhou Libertadores, ganhou Mundial, mas o fato de não ter endereço, né, de não ter uma casa, isso mexia com a autoestima do corintiano.
agora isso acabou. Acabou agora não, né? Já tem 5 anos, Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu concordo com o Celso, esses documentários são muito legais, é um grande barato, né? Sempre que tem algo nesse sentido, procura acompanhar, de São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, enfim, é muito legal que a gente tivesse mais. E o tema, como o Celso bem destacou, é a cara do Corinthians, o Corinthians com as suas populares invasões. O Celso já destacou bem o Mundial de 2012, o que foi, e eu relembro o de 76, na semifinal do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A Fiel dividiu o Maraca, a Fiel tomou o Rio de Janeiro, a Guanabara, de assalto. Foi uma loucura, chegaram a colocar a bandeira do Corinthians na piscina do hotel. Não é? Olha, foi uma coisa de louco e o Corinthians vai retratar isso no documentário. Então, só por esses 2 pontos, a gente já recomenda. Sobre Pacaembu, que você falava, sobre a casa, o Corinthians podia, no marketing, hoje vive tanto esse marketing, fazer pelo menos um jogo por ano no estádio do Pacaembu. O jogo do Pacaembu para o Corinthians. Faz um acordo com a prefeitura lá, tal, referente a taxas, para não ter prejuízo, mas faz um evento, porque o Pacaembu sempre foi identificado como a casa do Corinthians. É verdade que pertence à municipalidade, Palmeiras, São Paulo e Santos, obviamente desfrutam do Pacaembu. Se bem que eu acho que o Corinthians ganhou mais títulos no Morumbi. Sim, mas a identidade... Fazer isso no Morumbi não vai dar, né? Mas você já pensou uma vez por ano o Corinthians, é o jogo do Pacaembu. O marketing do Corinthians que trabalha muito e muito legal. Fica essa sugestão aí, porque o Pacaembu, a Libertadores, né? Mais recente, o último título do Corinthians. Podia ser, de repente, um jogo de abertura de temporada contra um adversário internacional. Um jogo para você promover, Celso, e fazer dinheiro. Porque o torcedor corintiano tem um carinho, uma identificação muito grande com o estádio municipal. Enfim, estou curioso para ver. Ontem a pauta estava nas mãos do Adriano Dolfi, ele já nos deu detalhes importantes e fica aí a recomendação. Bom, e a pressão da torcida em cima do técnico Abel Braga surtiu efeito nesta quarta-feira. Agora à tarde, o treinador se reuniu com a diretoria do Flamengo e pediu a rescisão do contrato dele com o rubro-negro. Apesar do título carioca no começo do ano, o clima no clube já vinha sendo bastante tenso há alguns meses, com muitas críticas ao Abel por não tirar o melhor desempenho do elenco que ele tinha à disposição. O estopim da crise veio no último domingo, após a suada vitória sobre o Atlético Paranaense, quando o Abel revelou que iria poupar o time na próxima rodada diante do Fortaleza, visando o confronto decisivo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. A decisão do treinador não foi bem aceita pela diretoria, que não quer desprezar o Brasileirão. O clube seguirá comandado interinamente por Marcelo Salles até a parada da Copa América. Alguns nomes aí já estão sendo ventilados para assumir, mas o que tem mais força no momento é o português Jorge Jesus, ex-Benfica, especulado recentemente também no Atlético Mineiro e no Vasco. Primeiro, Celso, você achou precipitada essa decisão do Abel Braga? E se você acha que o Jorge Jesus é um bom nome para o comando da equipe? Nenhum é um bom nome se não der tempo para trabalhar. O que acontece no Brasil é algo ridículo, é algo vergonhoso, revela uma incompetência administrativa gigantesca. Mas ele se demitiu, não foi demitido. Sim, é claro, mas é óbvio, porque o que acontece? Cria-se um clima tão insustentável, mas o Abel não precisa mais disso. Ele não precisa passar por esse estresse, por esse nervosismo, por tudo que ele já passou na carreira. Já foi campeão do mundo com o Internacional. Poxa vida, não precisa passar por isso. Quer dizer, então a diretoria, o erro já está na contratação. Se a diretoria não acredita no trabalho do Abel Braga, não deveria ter contratado. Para criar esse clima todo, depois de 5 meses, é aquela situação, né? Achar pelo em ovo. Quando você não quer mais um profissional, você tenta achar lá uma razãozinha para que ele crie um clima para ele ir embora. Sabe? E é covardia. São dirigentes que não têm, eu ia falar um palavrão. Ontem você já falou, Eu não sei o que anda acontecendo com essa água aqui. Eles não têm coragem de bancar um nome. Então tem pressão de jornalista, tem pressão de torcedor, tem pressão de conselheiro e eles cedem. Essa é a questão. E eles cedem e criam um clima desfavorável para o Abel ir embora. Vai ajudar o Flamengo, o Abel ir embora? Isso pode ser até o tema da enquete, então não vou nem me antecipar. Mas é ridículo. Sabe, é ridículo. O Abel está certo. Não me querem aqui, não estão satisfeitos? Eu vou embora, ponto. Mas o erro está na contratação. Se você contrata alguém é porque você confia em alguém e dê respaldo para que ele trabalhe. Se você não confia, não faça esse tipo de... Ou dê tempo para a pessoa se adaptar no cargo. Claro,
Agora, Celso, o Abel foi campeão carioca nesses 6 meses. Campeão carioca, o time está com a classificação bem encaminhada na Copa do Brasil, né? Se classificou à segunda fase da Copa Libertadores da América. No Brasileiro não está tão distante. Mas ganhou o último jogo de virada. Ganhou o último jogo de virada, é verdade, com dificuldades. É verdade também que trabalhar no Flamengo há uma pressão grande, mas ela tem um limite e por isso passou do limite, o Abel entregou o cargo e a nossa direção fala aqui na nota de despedida do Abel, ele fala que não suporta traição. E a diretoria do Flamengo, quando ela toma essa postura, ela indica o seguinte, que nós montamos um time para ganhar tudo, e não existe isso. E ela já transfere uma responsabilidade para o novo técnico. A torcida está na ilusão de que o Flamengo vai ganhar tudo. Se não ganhar tudo, vai viver permanentemente em crise. E isso não é uma verdade. E o maior preço que o Flamengo pode pagar, eu disse que a classificação da Copa do Brasil está encaminhada e não conquistada. Sim. Não é? Vai pegar o Corinthians na terça-feira. Olha a responsabilidade. Sem técnico. Olha a responsabilidade que cai nas costas dos jogadores. Ou seja, Flamengo que abre o olho. E outra coisa, de trazer Jesus, sabe? Com essa falta de paciência, nem Jesus salva. E o Jorge Jesus salva? É bom? Jesus de qualquer tipo, o Jorge, Gabriel, o próprio Jesus. Mas vocês gostam? Não, sobre esse Jorge Jesus, a questão é a seguinte... O problema não é o técnico, não é o Michele, técnico. Não, mas ele é bom, caramba. Não, é bom. Tá, mas e daí? Eu quero saber se ele Abel é bom. O que demais ele tem de diferente em relação ao Abel? O estilo tático é o mesmo? Olha, eu só faço pergunta difícil. Não, pode ter as suas diferenças, Michele, mas o problema não é na forma de jogar, o problema é no todo, é no geral, na parte administrativa. Se você não dá condição ao profissional, independente de ser o Jesus, ou o Abel, ou o Jair, ou o Luizinho, a coisa não vai andar, vai ficar sempre no cheirinho. Ele não devia ter sido demitido. Mas tudo tem limite, tudo tem limite. De repente tem gente que precisa, ele não precisa mais disso. Bom, ele já até passou mal num jogo. Tchau. Olha, depois dessa notícia bombástica, nós queremos saber... Vamos fazer a enquete do Celso hoje? É boa essa enquete do Celso, hein? O Flamengo vai melhorar com a saída do Abel Braga? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, participe pela hashtag Gazeta Esportiva, seu comentário vai aparecer aqui embaixo, ó, nas mensagens das redes sociais, e você tem ainda mais uma opção para mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário, alguma pergunta para nós pelo WhatsApp 99479-1633. Repete, Michele, devagar, anota no celular e salva, não preciso falar todo dia, você tem que decorar. 99479-1633, é 11, São Paulo. E grava com o celular deitado, acende a luz, fala teu nome e tua cidade. E aí, vai melhorar o Flamengo? Vai falar que não. Não, e claro vai melhorar, eu acho. Imagina, curto prazo nem a pau. E aí, Garrafa? Não tem perspectiva, pode até acontecer de ter uma melhora, mas pela postura da diretoria, né, o Flamengo com a situação bem encaminhada... Eu não vejo o Abel é um treinador top. Você vai iniciar um trabalho na metade do ano, só prejuízo. Eu respeito muito quem não ache o Abel Braga top, não ache bom. Top. Não, tudo bem. A questão não é essa. O Dorival Júnior estava lá no ano passado, estava fazendo um bom trabalho. Mandaram embora o Dorival para trazer o Abel. Gente, se vai trazer um outro treinador, pelo amor de Deus, faça chuva, faça sol, estão juntos. Bem lembrou a Garrafa, ganhou o Campeonato Carioca. Classificou para a Libertadores América, na Bacia das Almas, até aí o Renato Gaúcho, à frente do Grêmio, também classificou. Mas há quanto tempo o Flamengo não classificava a segunda fase da Copa Libertadores? Exato. Está bem no campeonato. Vamos pegar o Palmeiras como referência? Eu acho que ele tinha que ter rapidinho, o Palmeiras não tem um dos maiores patrocinadores, o maior patrocinador do futebol brasileiro? Tem. O que o Palmeiras ganhou nesse período com o patrocinador? 2 campeonatos brasileiros em 3 anos. Ô Michele, o Abel, ele ia colocar time... Libertadores. A ideia do Abel no final de semana pelo Brasileiro era colocar uma equipe mista priorizando a terça-feira. A diretoria foi peitar o treinador, obviamente para forçá-lo a pedir demissão, dizendo que ele tinha que colocar o time principal. O Abel falou, o time, quem escala sou eu. Um abraço pro Gaiteiro. A seleção brasileira segue se preparando na Granja Comari para a disputa da Copa América. E o nosso repórter do site gazetesportiva.com, Thiago Salazar, tá lá, firme e forte, encarando o frio de Teresópolis e traz para nós as últimas notícias do time comandado por Tite. Boa noite, Salazar. Amigos do Gazeta Esportiva, a seleção brasileira chegou hoje ao seu 8º dia de preparação para a Copa América aqui no CT da Granja Comari. E a notícia do dia, mais uma vez, foi Neymar, que não apareceu
no campo 1 aqui que está atrás de mim, aqui na Granja Comari. Tudo porque Neymar ainda sofre de dores no joelho esquerdo, por causa daquela dividida de ontem com o Thiago Silva no finalzinho da atividade. Aparentemente nada grave, Neymar já fez um exame de ressonância, tá tudo bem com o joelho do jogador, mas as dores ainda impediram Neymar de voltar aqui ao gramado. Neymar ficou apenas na academia, acompanhado pelo médico da seleção Rodrigo Lasmar, e fez sessões de fisioterapia. Então vamos aguardar aí Neymar, que será reavaliado dia após dia. Por outro lado, quem chegou por aqui hoje foi Lucas Paquetá e Miranda. O zagueiro, aliás, chegou um pouquinho antes do treino, se trocou lá rapidinho, correu para o gramado e a dupla participou da atividade aqui no gramado. Atividade essa fechada aos jornalistas na sua parte mais importante. Pudemos acompanhar apenas o aquecimento. Por outro lado, antes de tudo isso, Gabriel Jesus, Alan e Éder Militão conversaram com os jornalistas e a gente acompanha agora na matéria. Em um grupo de seleção brasileira você encontra de tudo. Tem aqueles mais tímidos. Eu não gosto muito de falar. Tem também os que já chegam pressionados. Ninguém esquece de jogar futebol. E os novatos, que precisam segurar a emoção. Passa um filme na cabeça de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente passou para chegar até aqui hoje, vestir a camisa da seleção brasileira. A verdade é que a amarelinha ainda pesa e a responsabilidade é grande, mas a expectativa talvez seja maior ainda. Que o diga Gabriel Jesus, atacante que passou zerado na Rússia e agora tenta manter a cabeça boa para reagir na Copa América. Acredito que como eu disse, eu evolui bastante e venho mais preparado, venho com a cabeça mais tranquila, com a cabeça no lugar, sabendo que estou aqui por merecimento. O tal merecimento também fez Tite observar Alan no Napoli. Hoje, pretendido por gigantes europeus, o volante chega com moral à seleção. Para Tite, o ex-jogador do Vasco tem rodinhas nos pés. Eu acho que é porque corro bastante dentro do campo, né? Eu chego na frente, volto para defender. Eu acho que é uma coisa boa, é um elogio, né? Cada um tem seu estilo, sua maneira de se comportar dentro e fora de campo. Mas não dá para negar que o maior come quieto é Éder Militão. Reservado, mais quieto, longe dos holofotes das grandes estrelas, a cria do São Paulo conquistou rapidamente a Europa, ganhou a confiança de Tite e já é jogador do Real Madrid, por mais que ele não acredite. E ainda minha ficha nem caiu, só mesmo quando eu estiver lá para ver tudo. Falo muito com o Casemiro fala muito comigo, mas só realmente quando estiver lá para mim realmente acreditar. Essa é a seleção brasileira que vai buscar o título da Copa América em casa. As características são muitas e distintas, mas o que importa mesmo é que todo mundo esteja em sintonia dentro de campo. É isso. Nessa quinta-feira, membros da comissão técnica devem atender a imprensa aqui antes da atividade que, mais uma vez, será parcialmente aberta aos jornalistas. Ficará aí, mais uma vez, a expectativa para ver se Neymar terá condições ou não de vir para o gramado, né? Mais tarde, no finalzinho da tarde, início da noite de amanhã, também aguardado por aqui, Everton Cebolinha, atacante do Grêmio. Se tudo correr bem, ele será o 19º dos 23 jogadores convocados por Tite para a Copa América a chegar aqui na Granja Comari. Tá certo, Michele? Essas são as notícias da quarta-feira da Seleção Brasileira, direto aqui de Teresópolis, a fria cidade serrana do Rio de Janeiro. Um abraço e volto com vocês aí no estúdio. Um abraço, Salazar, mandando muito bem, põe um cachecol e agora vai para aquele hotel maravilhoso que vocês estão hospedados lá, a gente ficou nesse hotel, Sim, a Rafa também foi lá. Gente, tem um chuveiro nesse hotel, né, Celso? Estava até comentando com o Celso hoje do chuveiro maravilhoso que tem o hotel do Salazar. Toma um banho bem quente, viu? Senão vai resfriar. E tem um chopp em Teresópolis também, você pode gostar do chuveiro, eu gosto do chopp. Eu gosto do chuveiro. Meu Deus do céu, E que da loucura, cama. Tim. Você não tem noção como é que é Ei, aquilo lá. Ricardinho, a pizza que a gente comia lá, né? Oh, coisa E a seleção brasileira, como vai? Vamos falar. Aliás, viemos para falar e a seleção sobre isso. brasileira né, vai bem, obrigado, tal. Fala da seleção, Celso. Então, o Gabriel Jesus falando que foi convocado por um merecimento e tal, mas Nossa, na verdade, não, pode até ter o seu mérito, o Tite gosta dele.
mas ele não está em alta. Não, né? merecimento, se fosse merecimento, ele pode ser convocado por qualquer coisa, Celso, estar na convocação por qualquer coisa, menos por merecimento nesse momento. Eu não quero parecer saudosista, senão parece uma coisa, sabe? Lá atrás, mas a verdade é que a seleção brasileira hoje, diferentemente de outras épocas, de outros anos, não tem uma concorrência mais tão acirrada. Antes você tinha 3, 4, 5 excelentes jogadores brigando pela mesma posição. Muita gente ficou fora de Copa do Mundo e hoje seria titular com o pé nas costas, sabe? Só para citar Alex, Djalminha, tantos jogadores, entendeu? E hoje você tem lá o Neymar, que é o fora de série, e outros bons jogadores apenas. Que o Gabriel Jesus possa se reencontrar, porque ele perdeu espaço no Manchester City, vai ser negociado, inclusive, ainda perdeu espaço na seleção brasileira e não sei até se o Tite vai bancá-lo como titular, levando em consideração a temporada que fez o Firmino. O Tite, ele obviamente sempre teve um bom domínio de vestiário, é um bom gestor de grupos, né? Sempre funcionou assim por onde passou, especificamente no Corinthians. Agora, o Tite me parece que tem que entender uma situação, de que na seleção brasileira é diferente. A seleção brasileira abre um leque muito grande. Não é porque o Gabriel Jesus já conhece a filosofia de trabalho, já foi à Copa do Mundo, é um garoto que agrega no grupo, você vai convocar o cara por causa disso, Celso. Sim, porque claro. Você, como técnico da seleção brasileira, e o Tite, obviamente, nesse cargo, ele tem a possibilidade de levar os melhores jogadores. Então, entendo essa possibilidade, ele tem que fazer essa rotação e aí entra aquele merecimento. O Gabriel Jesus, nesse momento, não tinha por merecimento uma vaga na seleção brasileira por tudo que você colocou. E vou um pouquinho além. A Gazeta está lado a lado com a seleção brasileira, né? E está todo mundo ainda envolvido com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e tal, mas essa Copa América é de fundamental importância para a permanência do Tite na seleção brasileira. O que eu acho um erro. Mas você acha que ele cai se ele não ganhar a Copa América? Se não tiver um bom desempenho na Copa América, o Tite não fica. Para mim, a permanência do Tite passa ou pelo título da Copa América ou por um bom desempenho. Qualquer desempenho regular, ele balança, Michele. Mas aí também é justo, um desempenho regular do time. Não, gente, pelo amor de Deus. Cardoso, se ele não tirar o melhor desse time aí, agora na Copa América, que poderemos esperar na época da Copa do Mundo? O que é importante para a seleção brasileira, de fato? Copa do Mundo. Copa do Mundo, você tem que fazer um trabalho de médio e longo prazo. A Copa América você tem que encarar como um torneio preparatório. Não, e vai mal do torneio preparatório, eliminado. Mas você conserta os erros, é importante você chegar bem. Agora, conhecendo os dirigentes do futebol, você acredita? Né? Ou seja, tá ou não tá ameaçado? Tá ameaçado. Ok, gente, vamos falar agora do São Paulo, que tem jogo complicadíssimo. Falando em ameaçado. Hoje, lá na Arena Fonte Nova, o tricolor paulista precisa vencer o Bahia fora de casa. Precisa vencer o Bahia. E o clima antes da viagem não foi nada legal, viu? Pessoal, o negócio não tá bom pro lado do São Paulo não, viu? Derrota pro Bahia na quarta passada, derrota pro Corinthians no domingo. E aí o que aconteceu? O torcedor foi lá no aeroporto dar um apavoro nos caras. Como se isso fosse resolver alguma coisa, né? Sobrou até pro Mancini, olha só. Ô, mano, não ganha uma, mano. Qual a dificuldade de ganhar? Meu querido, não tá fácil. O único jeito de começar a mudar esse negócio é voltando de Salvador com uma classificação na Copa do Brasil. Vitória por um gol de diferença leva a decisão pros pênaltis. Lembrando que nessa competição não existe mais o temido gol fora de casa. O Cuca escondeu o jogo, fechou o treino, adotou o mistério e tem mais. A diretoria, a partir de agora, não divulga mais a lista dos relacionados para os jogos. Aí sim, resolver o problema do time. Falando nele, a gente bota aí para você um possível São Paulo para logo mais. Vamos lá? Thiago Volpi no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. No meio-campo, Hudson, Tietê, Hernanes ou Igor Gomes. Na frente, Elinho ou Everton, Alexandre Pato e Toró. E é bom que essa equipe consiga a classificação, viu? Porque se no embarque já teve pressão, imagina se os caras voltam de lá eliminados. Cuca, mantém esse coração em dia aí, professor. Noite com muita emoção pro São Paulo na Copa do Brasil.
Ô Celso, tá aí, ó. Mais do mesmo, né? Não é? Ou seja, é claro que não estou dizendo que a gente tem que entender que essa filosofia é a correta, mas ela é a filosofia real do futebol brasileiro. Treinador depende de resultado. E já estão até pressionando o Cuca, que chegou ontem. São 10 jogos só à frente do comando tricolor, está montando, vai fazer, né, esse 11º jogo, enfim. E aí fica toda essa expectativa daquilo que o São Paulo pode fazer. Então é um jogo extremamente complicado hoje. O São Paulo precisa de vitória por 2 ou mais gols de diferença, porque perdeu no Morumbi, e nada me faz crer, claro que o São Paulo pode voltar classificado, mas eu não tenho como apostar as minhas fichas no São Paulo, tendo como base os 3 últimos jogos, contra a Bahia pelo Brasileiro 0-0, contra o Bahia pela Copa do Brasil, derrota por 1-0 no Morumbi e derrota para o Corinthians na Arena. Né? Então eu estou entendendo que o São Paulo não chega como favorito e dificilmente volta classificado. Espero estar equivocado, Celso. Ô Garrafa, na verdade vai ser o 12º jogo do Cuca. É isso. Aí eu fico me perguntando, eu entendo o que você está falando, acho que faz total sentido do ponto de vista do que acontece no Brasil. Mas do ponto de vista lógico, qual é o sentido vocês contratar um treinador, esperar por ele 2 meses, 2 meses você espera por ele, você atrasa um trabalho para demiti-lo com 12 jogos? Ou seja, você perdeu então 2 meses da espera, mais 2 meses de trabalho efetivo. E aí? E vai por quem no lugar? O Abel Braga? Não, aí volta com Wagner Mancini, Mas o sei Wagner lá. Mancini falou que não ia ser técnico do São Paulo. Não, tudo bem. E ficou técnico 2 meses. Não, então, essas são coisas absurdas. Ou seja, é que quem assina, a questão é essa, quem assina lá o papel, que está lá porque, sei lá, porque está, não entende. Não tem competência para tal. E aí o que ele faz? Gestão zero. Gestão zero. Então ele oferece cabeças para tranquilizar a situação. Essa é a realidade. Não faz o menor sentido demitir o Cuca agora. Acredito que isso não aconteça mesmo com a eliminação, mas a pressão aumente muito. Já a situação do Bahia é bem mais tranquila. Além de ter a vantagem da vitória no primeiro confronto, o técnico Roger Machado não tem nenhum desfalque em relação ao time que bateu o São Paulo em pleno Morumbi. E ainda conta com um excelente retrospecto jogando dentro de casa. Pois é, meu amigo Miller, essa sua cara aí de tristeza, meu compadre, tem total sentido. Estou desacreditado com o tricolor. A sua preocupação tem base, brother. O Bahia venceu os últimos 8 jogos em casa, ganhou no Morumbi do São Paulo e vive o seu melhor momento na temporada. A última derrota na Boa Terra já tem 2 meses, faz tempo, e foi pro Sergipe pela Copa do Nordeste 1-0 magrinho. E esse bom momento todo aí tem nome e sobrenome: Roger Machado. Com o Fessor Roger, o Bahia tem quase 64% de aproveitamento em 2019. Fora que esse ano o time ganhou 10, empatou 3 e perdeu outras 3 como mandante. Tá bem demais, desempenho show de bola. Um jogo que vai ter um pouco mais de truculência, eu acho que vai ser um jogo mais difícil por se tratar de uma decisão. Pra daqui a pouco o Roger deve manter o esquema que deu certo no jogo da ida. E qual foi esse esquema, meu caro mestre Alberto Helena? Diga lá. 3 volantes. Exatamente, mestre, é isso aí, tá voando bom demais. O Gregory, o Douglas Augusto e o Elton devem formar a trinca ali no meio de campo. Sendo assim, o Bahia tem tudo pra jogar com Douglas no gol, Nino Paraíba, Hernando, Lucas Fonseca e Moisés. Gregory, Douglas e Elton. Elber, Gilberto e Arthur. Bom, ainda falando desse duelo, o técnico Cuca é conhecido por ter um início ruim nos clubes que dirige. Mas depois de engrenar aí com uma sequência boa nas partidas. Pensando nisso, nosso querido Osmar Garrafa preparou um comparativo do início do técnico Cuca em suas 3 últimas equipes: São Paulo, Santos e Palmeiras. Que a galera tricolor não anda nada satisfeita com o desempenho do São Paulo não é novidade. Mas será que não estão exagerando na cobrança? Afinal, o técnico Cuca está apenas iniciando o trabalho. Ele recém assumiu o clube. Até aqui, foram apenas 10 jogos. Quer ver? Que tal uma comparação
dos 10 primeiros jogos de Cuca em suas passagens por outros clubes paulistas nos últimos 4 anos. Em 2016, ele foi campeão brasileiro pelo Verdão. Nos 10 primeiros jogos, foram 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. E essas derrotas foram nos 4 primeiros jogos, aproveitamento de 53,3%. Em 2017, não rolou título. Nos 10 jogos iniciais, o Palmeiras, nas mãos de Cuca, obteve 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, aproveitamento de 43,3%. Ano passado, pelo Santos, Cuca teve uma passagem rápida e o início foi muito ruim. Nas 10 primeiras partidas, só 1 vitória e depois 4 empates e 5 derrotas. Aproveitamento muito baixo, de 23,3%. Já nessa sua segunda passagem pelo tricolor, ele no domingo completou os seus 10 primeiros jogos. E o aproveitamento até aqui está em 43,3%, com 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Bom, os números estão aí. Agora é aguardar se o aproveitamento vai ou não melhorar. E a primeira oportunidade será logo mais contra o Bahia. E melhor do que qualquer estatística, só a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Boa sorte, tricolor! Vai precisar, hein? Vai precisar mas veja só, que fica assim, começo ruim, mas trabalho bom ao final. Na primeira vez pelo Palmeiras, acabou campeão brasileiro. Sim. 53% de aproveitamento no começo. Nos primeiros 10 jogos, só que então estava acima da média. Sim, mas ainda assim, né, na raspa do tacho. Na segunda passagem, ok, acabou perdendo emprego no Palmeiras com 43%. No Santos, ele pegou um time no rebaixamento, na zona do rebaixamento. Sim. Levou para a zona de classificação para a Libertadores, no finalzinho que vacilou, mas ainda classificou para a Sul-Americana. Um trabalho razoável. Para quem estava ameaçado de cair, no São Paulo acho que ele pode fazer o mesmo. Tenham paciência com o Cuca, gente. Os números são frios, Celso, né? O torcedor vive no calor da emoção. E claro que a gente fica na expectativa do que pode acontecer. Na minha avaliação, jamais vai ser em cima desses 53% daquela passagem com o Palmeiras, dos 43% no São Paulo, dos 23% no Santos. E sim no potencial do técnico Cuca. É claro que tudo isso é muito válido, tem que ser discutido, mas para mim, eu entendo que o São Paulo está entregue em boas mãos. O Cuca é um ótimo montador de time. Ele ajeitou aquele time que foi campeão mundial. Claro. Não é isso? Então, campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro. A gente acredita, eu acredito particularmente, que não, tem que deixar o cara trabalhar, gente. O cara chegou ontem, ele está descobrindo ainda, apesar de já conhecer o São Paulo, aonde é o armário, o nome do porteiro, essa coisa toda. Pô, já estão querendo pegar o cara no pescoço? Não dá, Não, e outra coisa, repito, espera 2 meses para mandar embora 2 meses depois? Para. Bom, agora vamos ao nosso giro de notícias. Pode rodar a vinheta. Hoje tem que ser de pé, por questões técnicas aqui, tá bom? O Celso até bateu na mesinha, porque ele gosta que eu fico sentadinha do lado dele, mas hoje não vai dar tempo. Começamos falando mais de seleção brasileira. Exatamente neste dia 29 de maio é comemorado o centenário do primeiro título do Brasil na Copa América, conquistado com a vitória por 1-0 sobre o Uruguai no Estádio das Laranjeiras. O gol foi marcado por Friedenreich, artilheiro da competição. Do título mais antigo da seleção para o mais recente do futebol mundial, acabou agorinha a final da Liga Europa entre Arsenal e Chelsea. O time dos brasileiros William e Davi Luiz levou a melhor e venceu a partida por 4-1, festa azul em Baku. O ex-presidente do Corinthians, Alberto do Alibe, pode estar voltando ao quadro associativo do clube graças ao parecer favorável do Conselho Deliberativo. O retorno pode ser confirmado de 2 maneiras, por decisão unilateral do presidente André Sanches ou por votação do Conselho Deliberativo. O do Alibe, hoje com 99 anos de idade, se desligou do clube em 2007 em meio a acusações de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. E aí, vocês acham que ele deve voltar ou não? Eu acho que sim. 99 anos, uma pessoa merece. E ele teve uma fase, independentemente dos problemas, vencedora no Corinthians. E ele foi absolvido pela justiça. Ele foi absolvido pela justiça. Já está quites com a justiça. Aliás, a última entrevista que o do Alibe deu foi nossa. Foi aqui no Mesa Redonda. Foi no Mesa Redonda há 5 anos.
E ele estava numa situação complicada, um dos homens mais ricos do Brasil na época, aí, o homem da borracha, o rei da borracha, foi o seu Alberto do Alibe. Ele abriu o coração para o Mesa Redonda e, obviamente, se não foi condenado, por que não terminar a vida dele com algo que é a paixão dele, o Corinthians? A propósito, o primeiro título mundial do Corinthians foi na gestão dele. Ele, se não me falha a memória, ele é dos ex-presidentes, aquele que mais venceu, conquistou como presidente do Corinthians. Ricardo Goulart, que retornou ao Guangzhou Evergrande, e Elkson, ex-Botafogo e hoje do Xangai SIPC, aceitaram a proposta da Federação Chinesa de Futebol e vão se naturalizar chineses. Sob o comando do técnico italiano Marcelo Lippi, os dois jogadores tentarão ajudar o país a chegar à Copa do Mundo de 2022 no Catar. São aquelas manobras. Agora entende-se muita coisa. Entendeu? Né? Mas será que ele vai ter joelho para jogar? Essa é uma boa pergunta, né? O tempo dirá. Ou se ele jogar tinindo, gente, é porque não tinha, então? Será lesão, Mas eu acho que por muito menos também vocês aceitariam ser chineses. Essa história, essa conta não fecha. Gente, é uma movimentação muito grande de dinheiro. Ninguém compra um carro batido. Não, mas não é batido. Ele tem um Celso, histórico lá, Celso Cardoso. E ele pode ser útil para a seleção chinesa. Celso Imaginou? O Goulart jogando pela seleção chinesa, ou o up que ele dá na seleção, no nível do time. A conversa, Celso e Garrafa, que a gente ouve de bastidores nisso tudo aí, tô conversando aqui só entre nós três e você do outro lado, é que será que ele realmente estava machucado ou isso foi um artifício para ele sair do Palmeiras sem criar problemas com a torcida? Gente, houve uma movimentação em tudo. Houve uma movimentação financeira enorme. Não cabe, eu não tenho prova de absolutamente nada, mas cabe uma investigação, cabe uma apuração. Porque ele saiu daqui por um preço, fez um empréstimo, aí voltou com um contrato maior. Eu nunca vi isso daí. Para se naturalizar chinês. Tem o menisco. E quando a gente fala em 4 milhões... Tem 80% do menisco. Isso segundo o jornalista que informou. Tudo bem, vamos lá. Gente, tem coisa... Bom, enfim... Vamos ver o que interessa aqui? A participação dos nossos telespectadores pelo WhatsApp. Pessoal do Gazeta Esportiva, eu acho que o Flamengo não vai melhorar com a saída do Abel. O Flamengo vai ficar no cheirinho mais um ano. Matheus Santos, São Paulo. Elia Lourdes de Santo André. Respondendo a sua pergunta, o Flamengo não vai para frente sem o Abel. Não tem condições, tá? Beijo para vocês. Tchau. Bom, o assunto agora é o Corinthians, que amanhã enfrenta o Deportivo Lara, lá na Venezuela. E o primeiro adversário que o Timão vai precisar superar para avançar à próxima fase da Copa Sul-Americana é o cansaço. Ai, meu Deus do céu, como eu tô cansado! Esse era o sentimento do atacante Gustavo ontem no treino realizado no Centro Luso-Larense. Horas antes, a equipe corintiana tinha acabado de chegar na Venezuela e os jogadores descansaram apenas 3 horinhas antes da atividade. Não, tem que ver como que eu cheguei no quarto. Era cama de casal, né? Uma só? Um quarto. Mano, eu dormi com bolsa e tudo. A viagem é um pouco desgastante, né? Mas a gente tem que agradecer a diretoria do Corinthians pelo esforço que fez, por conseguir um voo privado, né? Isso aí ajudou bastante. Em campo foi realizado um recreativo e depois Carille comandou um trabalho em campo reduzido. Na academia ficaram os jogadores que foram titulares na vitória contra o São Paulo. A gente tem que manter a mesma concentração, a mesma intensidade. Sabemos que recentemente tivemos exemplos até em campeonatos internacionais de que um resultado na primeira partida não quer dizer tudo ainda, então a gente tem que confirmar essa classificação. O time está crescendo ainda, está num processo de formação, né? Repetindo, são 25 jogadores novos trabalhando com a gente pela primeira vez. Então esse entendimento demora um pouco, mas o mais importante é que eles estão com muita vontade de entender e a cada dia melhorando o conjunto. Então, independente do Corinthians não ter esse título ainda, não faz pensar diferente aos outros campeonatos. É entrar forte, entrar bastante concentrado para chegar o mais longe possível nas 3 competições. Hoje, os atletas fizeram um reconhecimento do gramado no Estádio Metropolitano de Lara, palco da partida de amanhã às 5 da tarde, horário de Brasília. A provável escalação do Corinthians deve ter Cássio no gol, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso, Ramiro e Sornosa ou Jadson, Cleison e Wagner Love. O técnico é Fábio Carille. Salve o Corinthians.
Vai dar Corinthians. Vai dar Corinthians. E o que a gente percebe com a escalação do Corinthians, Celso, praticamente a força máxima, o Carille, obviamente, com a vantagem que tem, com todo respeito ao Deportivo Lara, está se utilizando desse jogo para acertar o time que enfrenta o Flamengo na terça-feira, né? Porque nada me faz crer que o Corinthians vai ser eliminado pelo fraco Deportivo Lara. O Corinthians fez tudo certo, fretou o voo, está levando força máxima, está levando uma vantagem conquistada aqui por 2-0. Como você gosta de dizer, só uma hecatombe para tirar o Corinthians. Disse isso ontem. Então, tá vendo? Disse então, isso perder ontem. O costume. Só se acontecer realmente isso, porque não tem nenhuma chance. E aí, olha a ironia, né? Aí o Abel fala em poupar jogadores contra o Fortaleza para encarar o Corinthians na terça, vai ter um externo. E o Corinthians não vai ter jogo no final de semana. Então o Carille pode fazer isso. Ele bota o time força máxima hoje, quinta, ou hoje não, amanhã, quinta. Ele tem sexta, sábado, domingo, segunda, só vai voltar na terça para jogar com o Flamengo. Então ele tem tempo de recuperação. Se o Flamengo vai mesmo com o time titular no final de semana e na terça, o Corinthians está em vantagem. Né? Aí querem fazer ingerênciazinha lá no trabalho do Abel. É para forçá-lo a pedir demissão mesmo. Isso é sacanagem das mais puras e brutas. O Celso, a demissão do Abel, a saída do Abel, parece que estragou o jantar do Celso Cardoso. Celso, mas se chega aqui, eu vou tentar influenciar lá, né, e mexer no teu trabalho. Você tem que ter a postura e falar assim, não, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Se você quiser, você me manda embora. Mas aí é uma questão de, por exemplo... Tipo, é que ele deve ter... uma injeção de paciência diária. Né? Aí chega uma hora que ele já está por aqui. Ele já não era mais técnico do Flamengo, Michel. E aí, ele ia sair de qualquer jeito, não tem jeito. E ele não precisa do dinheiro, ele não precisa de nada, tchau. Vai tomar o vinho dele lá, ele que gosta de um bom vinho hoje à noite. Mais vale a saúde dele do que aquele inferno. Isso é verdade. Bom, o Sampaoli... Vou na câmera do Ricardinho de Teresópolis. O Sampaoli pediu um centroavante 1, 2, 3 vezes. Reforçou o pedido nas entrevistas coletivas publicamente. E parece que finalmente ele vai ser atendido. Aleluia. O Santos está muito perto de anunciar a contratação de Uribe, que inclusive já foi liberado pelo Flamengo. Mas se depender de um dos garotos da Vila, a briga pela titularidade vai ser feia. O tal centroavante que o Sampaoli pediu, finalmente está a caminho. O colombiano Uribe, meio que encostado no Flamengo, pintará na Baixada a qualquer momento para assinar por 3 temporadas. A ponta da lança de um exército programado para atacar, espetar, fazer gols. Coisa que não acontece desde 12 de maio, quando o Peixe meteu 3-0 no Vasco. O Santos é o time que mais cria, que mais finaliza nesse campeonato brasileiro. Só que o aproveitamento, tiro certo que balança a rede para valer, é de apenas 50%. E o problema por aqui não parece ser, muito pelo contrário, treinamento, e sim a ausência de um matador. Quando a bola não quer entrar é complicado, né? Mas a gente vem trabalhando finalização, acho que mérito do goleiro do time adversário também, mas a gente vem trabalhando para fazer os gols. O menino da Vila, Caio Jorge, com poucas oportunidades, ainda não convenceu o prof. Tem sido muito bom, venho aprendendo cada dia, venho trabalhando muito forte, e o professor Sampaoli sabe a hora certa de colocar. Sei que foi um jogo difícil, mas esses jogos assim que é bom de jogar, também gosto de jogo difícil. E eu estou muito feliz por ter voltado a jogar. Entrou um pouquinho no segundo tempo diante do Internacional na última rodada e lá no começo do ano perdeu pênalti na semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Tudo bem, é do jogo, ele está amadurecendo. Caio Jorge parece tranquilo, inclusive com a concorrência de um 9 bem mais experiente do que ele, Uribe. Eu já vi ele jogando muitos jogos, né? É um cara tem muita qualidade, finaliza muito bem e se ele vier vai acrescentar muito ao grupo e vai nos ajudar bastante. Briga por posição normalíssima, mas a ansiedade do garoto de 17 aninhos, reserva, é outra. Marcar logo o primeiro gol dele como profissional. Aí sim o moleque vai dançar no melhor sentido da palavra. Quem sabe não rola domingo contra o Ceará no Castelão, né?
no vestiário, bota a música, fica dançando. Tem até um passinho já, caso eu faça o gol ou ele. Mas aí tem que esperar acontecer no jogo, né? Pra depois fazer o passinho. Faz o passinho do Romano, faz o passinho do Romano. Essa é a nova do Dadinho, esse passinho tá pegando. Faz o passinho do Romano, faz o... Dá pra encarar, Celso? Eu tava pensando em fazer essa pergunta pra você. Mas eu fui mais ligeiro, porque... Aliás, você fez, lembra, num Gazeta Esportiva não tão recente, o senhor... Foi uma sofrência, não foi? Foi sei lá o que é aquilo. Precisa resgatar, deixar esse clipezinho do Celso. Verdade, gente. Esse clipezinho, né? Porque foi um momento único também, né? Importante. Foi. Verdade. Arrependimento total, não foi? Acontece, Celso, das melhores famílias. O negócio é o seguinte, o Sampaoli, olha, o presidente fez um desabafo ontem aqui no Gazeta Esportiva, e é verdade, tudo que o argentino está pedindo, o seu compatriota está pedindo, ele está dando. Mas o Uribe é bom? Não é? Pelo que temos hoje no futebol brasileiro, o Uribe é o Uribe. Não é um Ricardo Oliveira, né? Mas não tem nenhum grande 9 sobrando por aí, né? Então eu acho que agrada, é mais um reforço importante para o Santos. Vamos falar do Palmeiras, que joga amanhã pela Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa, mas é o Brasileirão que tem mexido muito com a cabeça do palmeirense. O Fernando Gavini explica melhor pra gente essa história. A CBF retirou nesta quarta-feira da tabela oficial do Campeonato Brasileiro os 3 pontos da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, cumprindo determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que pediu para que o resultado da partida não fosse homologado em razão do recurso do time carioca, que tenta impugnar o jogo. O Botafogo contesta a maneira com a qual o VAR foi utilizado no lance que originou o pênalti que deu a vitória ao Verdão. O alvinegro argumenta que o jogo já tinha sido reiniciado e, portanto, o juiz não poderia mais acionar o árbitro de vídeo. A CBF só poderá homologar o resultado da partida depois do caso ser julgado pelo Tribunal Pleno do STJD. Apesar dos pontos retirados, o Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Tem 13 pontos na tabela, com um a mais do que o Atlético Mineiro. E agora, com um jogo a menos. Enquanto esse assunto não se resolve, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira, às 8 da noite, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. Depois de vencer o primeiro jogo por 1-0 lá em São Luís do Maranhão, o Verdão precisa apenas de um empate para se classificar para as quartas de final. Para essa partida, os desfalques são o meia Rafael Veiga, que se recupera de uma lesão muscular, e o zagueiro Luan, que está com uma sobrecarga no tendão do músculo adutor da coxa direita. Além deles, Gustavo Gomes também deve ficar de fora, já que não participou de nenhum treino no campo nesta semana. Temos que confirmar sim. Temos um resultado favorável, né, a nosso favor, mas sabemos que vai ser um jogo muito difícil, que a equipe do Sampaio Corrêa é muito boa, tanto que todo mundo viu o primeiro jogo, sendo no estádio deles. Então eu acho que temos que fazer valer o fator casa e com certeza, com muito respeito, como o professor Felipão sempre diz, a gente se impor dentro de campo e conseguir aí mais um resultado bom pra gente. Respeito é importante e tal, mas o Palmeiras encaminhou a classificação jogando lá no Cuidado, Maranhão. hein? O Filipão tá bravo. Não pode. Se você elogia o Palmeiras, se você critica o Palmeiras, ele fica bravo. E se você falar que o Palmeiras vai ser campeão, ele fica mais bravo ainda. E se falar que vai ganhar também. Ô, Filipão, que isso? Mas encaminhou. Agora, esse lance do STJD, é que assim, é que no Brasil muitas vezes você fica, né? Se existe uma lei, e ela tem que ser cumprida. Eu penso Mas é uma lei idiota. Não, tudo bem. Que não existe em nenhum outro lugar. Essa do caso de reiniciar um jogo. Não, a própria... Não é idiota essa lei? A própria FIFA deu total autonomia para a CBF decidir. Está no regulamento da CBF. Essa é a questão. Agora, é chato, né? Você ter jogo definido no tapetão, Garrafa. Sobre o Botafogo, a questão Botafogo, o máximo que pode acontecer é punição para o árbitro. Tá? Já os 3 pontos voltarão para o Palmeiras. Não vamos estender esse chiclete aí, porque não vai sair disso. Sobre o Sampaio Corrêa, meu amigo, Filipão, com todo respeito, você merece, vocês vão classificar, tá bom? Fica bravo, não. Já se conectou com as nossas redes sociais? Então anote aí no seu celular, Facebook/Gazeta Esportiva, no Twitter e no Instagram é @Gazeta Esportiva e tem o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscrevam lá que a gente vai preparar um jantar bem gostoso quando a gente atingir 300 mil inscritos, beleza? Vídeos de WhatsApp, pode pôr na tela.
Amigos do Gazeta Esportiva, meu nome é Paulo e eu acho que o Flamengo não vai conseguir ficar melhor sem o Abel Braga. Acho que tem que dar continuidade ao trabalho que ele vinha fazendo. Até mais. Boa noite, amigos da Gazeta Esportiva. Com a saída do Abelão fica mais fácil para o nosso Coringão passar pelo Flamengo. Um abraço, Rafael Cotia e vai Corinthians! Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. Eu sou a Thaís de Jundiaí. A minha opinião é não vai melhorar nada. Beijo. Ai, que fofa, linda. Garotada bombando aqui no nosso Gazeta Esportiva. Molecada, né? Daqui a pouco eu vou ver uma chiquinha de Xuxa, que não é nem da época deles, né? Não dá ideia. Sonho de infância. Não dá ideia, não dá ideia. Resultado da nossa enquete no começo Acabou? do programa. A gente perguntou, faço rápido, né? Se o Flamengo vai melhorar com a saída do Abelão. Deu o quê? Não! 84% dos votos. Estronda a maioria. Não é estronda a maioria, chileno. 84 é. Se fosse 99, chileno. Não, 84 é um estrondo. É um massacre. Não é. Aceita que dói. 84 não é. Aceita que dói. É mais de 90. A gente encerra o Gazeta Esportiva de hoje lembrando os 3 anos sem Mário Sérgio, ex-vocalista do grupo Fundo de Quintal. Um beijo, tchau.